histórias de vida, né, das pessoas que enfrentam a hanseníase são histórias de amor, né, são histórias de luta pela vida. E a gente está assim, dando um outro passo importantíssimo na luta contra o enfrentamento à hanseníase, né? A gente tem já feito uma porção de experiências com a questão o que é a história de vida, né? Quando eu, na verdade, sabe, cuido das pessoas, né, que estão afetadas ou já foram afetadas, ou os filhos separados, as filhas separadas, né? Elas me contam muitos momentos das suas histórias, né? Momentos felizes, momentos tristes, muita coisa. E eu percebo assim como isso vai fazendo bem para as pessoas, né? Eu já venho trabalhando com história de vida já há bastante tempo, né? Eu acho que esse processo terapêutico nada mais é do que a gente ficar falando da vida da gente, sabe? Poder ter um interlocutor, né? Poder ter uma pessoa para poder nos escutar. E os efeitos que eu vejo são efeitos incríveis, sabe? Porque tanto a pessoa que conta, ela se sente mais fortalecida, ela se sente escutada, ela se sente, sabe, acolhida, como também, né? Quer dizer, a pessoa que escuta, e eu posso dizer isso para vocês de montão, como esse trabalho me fortifica, como esse trabalho, sabe, me energiza também. A gente aprende para caramba, né? Porque a história de vida é um ensinamento, sabe, de experiências de vida, ensinamentos da vida. Isso para o enfrentamento à hanseníase é fundamental. Por quê? Porque, por mais informações que se tenha, que a hanseníase é isso, faz-se aquilo, toma-se remédio tal, que não sei o quê, cada pessoa tem o seu modo de enfrentar aquele momento pelo qual está passando. Eu sou de Goiânia, minha mãe foi para a colônia Santa Marta, ela foi grávida de mim, ela foi fazer o tratamento na colônia, eu nasci e não poderia ter contato com a minha mãe, fui direto para o orfanato. Aos meus 12 até os 25 anos, eu estava com a hanseníase, só que lá no orfanato, aos 12 anos, eles não me colocaram para fazer o tratamento. Eles tratavam lá no orfanato como se fosse impinja. Teve várias crianças lá que teve a hanseníase já com a idade faixa pequena, dos 9 em diante. Quando eu saí do orfanato, de 13 para 14 anos, fui morar com meus irmãos. Aos 25 anos, a hanseníase veio mais forte. Aí eu trabalhando no hospital, numa maternidade, tinha um dermatologista lá. Ele me perguntou a mancha que eu estava no rosto branca. E eu falei para ele que nas costas também tinha. Ele me pediu para ir na Santa Casa e ele fez a biópsia e deu a hanseníase. Ele falou, olha, o teste que a gente fez em você tem quanto tempo? Aí eu contei para ele. Aí ele falou, tem alguém na família que tem a hanseníase? Aí eu contei a história da minha mãe e como foi a minha história. Ele falou assim para mim, só que eu tenho tratamento, hoje tenho os remédios, e eu vou te pedir um favor, não comenta no serviço. Por quê? Eles têm muito preconceito. Você vai ser mandado embora do serviço. Eu falei, eu não posso perder esse emprego. Não tem para onde ir trabalhar. Então, ele me pediu, você vai fazer o tratamento, quando vier a reação, ele me explicou tudo direitinho e me passou para mim o lugar de eu fazer o tratamento, que foi no Juarez Barbosa e depois terminei no centro de referência. Com 6 meses, eu terminei o tratamento da hanseníase. E aqui no meu serviço, eu peguei uma cliente minha que estava com as manchas, a mesma que aconteceu comigo. Eu conversei com elas, pedi para ela ir num centro de referência aqui perto de casa, procurar um médico. E quando ela viu no meu Instagram e no Facebook, ela me ligou se eu poderia atender, conversar com ela. E me pediu explicação sobre a hanseníase. Como que era aquilo ali para ela foi
uma coisa assim assustadora. Só que eu expliquei para ela direitinho que ela fazendo o tratamento, tem os remédios, tem cura. Hoje já tem 5 anos ela falando, amiga, tem 5 anos, eu fiz o tratamento, eu te agradeço muito. Vocês têm que falar isso para todas as pessoas. A hanseníase tem cura. E graças a você, por você ter o conhecimento, ter passado essa história, passou por isso aí, a gente vem a conhecer a cada dia mais. A sociedade realmente precisa, a sociedade precisa saber do que nós passamos, o sofrimento, o que causou, né, a separação. Eu sou filha separada, nasci, fui direto para o educandário. Não pude ter contato, nem amor, nem carinho, fui privada disso tudo. E a primeira visita que minha mãe foi me visitar, e falando que era tia, porque lá no educandário usava um livro preto, então tinha o nome das pessoas. E ela deu um outro nome para poder ela ter contato comigo. Então, a diretora mandou a minha mãe entrar, sendo que eu não podia falar que era mãe, porque se falasse que era mãe, ia me botar fora. Ela ia botar minha mãe para fora. Aí tinha um escorrego, eu falei, tia, vê como é que a gente está, se a gente está pesado. Ali que eu pude ter o primeiro contato como tia, não como mãe. Como mãe, eu vim ter com meus 13, 12 anos, mais ou menos isso. E ela ia no educandário visitar a gente, e aí eles chamavam. A gente ficava na secretaria, do lado de dentro, e os pais da gente ficavam do lado de fora. Ali eles mantinham toda a distância, a gente não podia abraçar. Então, eu queria abraçar minha mãe, só que não podia. Então, eles davam um beliscão por debaixo da blusa, para que a gente não pudesse encostar. Eu falava para ela, eu falava para a diretora, ué, mas ela é minha mãe. Uma criança de 6, 7 anos vai entender? Ela é minha mãe, eu vou abraçar ela assim. Eu abraçava, mas que eu levava de beliscão, um dia apanhava depois, o bicho ficava feio para o meu lado. Bom, e aí foi indo, quando nasceu o meu irmão, ele nasceu aqui aqui no Curupaiti, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Ele nasceu, e aí falaram para mim, Marli, seu irmão chegou. Eu toda contente, fui abraçar ele, desembrulhei ele, tirei o pano que estava forrado. Ele estava todo sujinho, não estava limpo, não. Aí tinha um negócio sujo e tal. Eu falei, nossa, que coisa suja. Aí eu falei, sua maninha vai cuidar de você, vai te dar todo o amor, todo o carinho. Aí falaram as crianças, e ó, a Marli tá pegando o irmão dela. Aí não prestou. O beliscão funcionou, a pancada funcionou, e aí eu falei assim, mas é meu irmão, eu posso pegar ele sim. Você não pode pegar ele porque ele veio do hospital de leproso. Então você não pode pegar ele. Os anos se passaram, eu tomava conta de criança, né, dos menores, porque quando eles viam que as crianças maiores tinham responsabilidade, tomava conta dos menores. Eu fiquei tomando conta dos menores, 60 crianças mais ou menos. Devia estar com meus 8 anos, 7 anos, mais ou menos nessa idade. Então tinha que ter, já tinha responsabilidade. Mas não era eu sozinho, era um adulto, sendo que eu tinha que ajudar a pessoa. E se não fizesse nada direitinho, o couro comia, ninguém via. Os anos se passaram, foi passando, e aí minha mãe levou um bolo para a gente, falou assim, eu vim trazer um bolo para minhas filhas. Eles abriam, retalhavam o bolo todinho e dizia para minha mãe, esse bolo tem lepra, esse bolo suas filhas não vão comer porque tem lepra. Então, pode levar esse bolo que seus filhos não vão comer esse bolo. Os anos se passaram. Na escola, a gente era humilhada. Então, a gente ficava numa sala separada, os filhos de leprosos numa sala e as outras crianças em outra sala.
Era esse o termo. Eles usavam muito esse termo de lepra, leproso, leproso, leproso. Na época, eles botavam medo na gente justamente para a gente não ter contato, não encostar. E aí as crianças começavam a encarnar na gente, fazia gesto da mão, e a gente ficava revoltado. A gente também botava borrachinha, um alfinetezinho, furava a bundinha das crianças que mexiam com a gente. E aí, os anos se passando, minha festa de 15 anos foi num quarto escuro, com rato, barata e morcego. Eu não podia ver ninguém, fiquei presa, porque eu tomava conta das crianças e a diretora perguntou, Marli, você deu lanche para as crianças? Eu falei, não dei não. Então, que era pão, vocês conhecem pão bolorento? É pão bolorento, aí a gente raspava, cortava em fatia e tinha que tampar, porque tinha um médico que levava bala. Todas as quinta-feiras, era 10 horas, ele levava a bala, pirulito. Caso ele não vindo, aí dava esse pão bolorento, cortadinho em fatia. A diretora foi e perguntou, Marli, você deu lanche para as crianças? Eu falei, não. Então você vai contar a sua fatia. Se faltar uma fatia, você vai levar uma surra. Foi por causa dessa surra que eu levei, por causa dessa fatia que eu levei essa surra. Para mim nunca mais esquecer, vou levar para o resto da minha vida. E aí, a diretora me levou para o quarto escuro, me deu uma surra, eu fiquei trancada, ninguém podia me ver, passava necessidade, né? As crianças faziam buraco na parede e me dava comida e água eu tomava pelo canudo de mamona, né? Que é a mamona que fazia a bolinha. Então, ele me dava pelo aquele canudo. E aí eu fiquei melhorar. Até melhorar. Minha necessidade fisiológica era dentro de um buraco, ninguém podia ver, os morcegos, tudo de cabeça para cima, para baixo, né? Deitado assim, pendurado na parede, rato, barata, morcego. E eu fiquei assim até sair a marca todinha. Minha mãe soube que eu levei uma surra, ela ficou apavorada. Aí falou, eu vou tirar minha filha. Foi lá no educandário, como eu ainda estava muito marcada, eles enrolaram ela, falaram que ela tinha que ir em Botafogo, pegar documento, mas não sei o quê, né, tinha que ter permissão, enrolou ela até eu melhorei. E nisso tacando sal grosso, para que eu pudesse ficar limpinha, sem marca nenhuma. Aí minha mãe foi, os anos se passaram, aí eu fiquei limpinha, saí do educandário, fui ficar com ela. Só que eu vim para cá, para o Curupaiti, fiquei aqui no Curupaiti e fiquei escondida, dentro do guarda-roupa, e não podia fazer movimento nenhum, porque cada vila tinha um segurança. Então, eles ficavam observando se tinha criança. Os próprios vizinhos aguentavam, ali tem criança. Aí minha mãe mandava entrar dentro do guarda-roupa, eu ficava igual uma estátua. Não podia me mexer, não podia falar. Às vezes eu esquecia, mãe, estou com fome. Aí o vizinho que aguentava, minha mãe mandava entrar dentro do guarda-roupa e ficava quietinha. Fiquei nessa agonia até minha mãe arrumar um canto para mim morar. Eu sou voluntária da NHR. Ah, sim. Então, esse voluntariado começou logo depois, né, que eu, assim, a partir do momento da primeira reunião que eu participei, eu já me considero uma voluntária, porque ali, aquela reunião foi muito esclarecedora para mim e respondeu, assim, superou minhas expectativas, porque foi a reunião que eu participei, na verdade, era uma ação que eles estavam fazendo. Então, foi um dia após o meu diagnóstico. Por coincidência, meu marido viu na TV aberta, um anúncio que o pessoal estaria ali para esclarecer sobre a hanseníase, uma busca ativa. Então,
Um dia antes eu estava cheia de medo, cheia de interrogação na cabeça, é, com muita dúvida sobre tudo, era aquela coisa. Eu estou com uma doença que eu não sei muito sobre, tipo uma sentença assim, meu Deus, acho que vou perder meus membros. Era o que eu sabia sobre. Meus membros vão cair, vou me separar da família, vou ficar isolada. Uhum. Eu vi o quanto a falta de informação nos aprisiona, né? Uhum. Nos faz sofrer. Então, foi coisa de Deus, porque um dia depois meu marido ligou, ó, vai lá desse lugar, nem vai trabalhar. Vai lá e procura saber tudo sobre, né? Porque, na verdade, eu tinha, voltando mais ainda, começaram a aparecer umas manchas nas minhas coxas, viu? E achou muito, assim, achou característico, assim, ó, tá parecendo um rancenismo, mas vai na dermato e vê o que é isso. Não tinha isso antes. Fui, fui na dermatologista, ela olhou e eu pedi, ó, peça uma baciloscopia. Ela pediu a baciloscopia, fiz, deu negativo o exame. Mais um tempo, aí eu nem voltei nela. Fui esperando, passei umas pomadas para micose e tal, nem voltei para dermato. Mas aí continuava. Aí fiz outra baciloscopia, negativo novamente. Então, fui numa médica que solicitou uma biópsia. E na biópsia tive o diagnóstico de hanseníase. Eu creio que parece que os bacilos eram muito poucos, ainda deu a hanseníase do tipo indeterminada, por isso não acusava na baciloscopia. Então, ela me mandou por zap. Eu conversando, como eu conhecia ela, não disse para eu me acalmar e fosse conversar com ela e já daria início ao tratamento, porque tinha cura e tal, mas eu não sabia nada sobre, né? Não conversei muito com ela ainda. Então, fui na reunião e tirei muitas dúvidas, achei o grupo, achei muito bonita a ação daquele pessoal do Mohan, de esclarecer, de estar ali, de solidarizar com as pessoas. E, no íntimo, fiz, poxa, que grupo interessante. E, então, dei início, logo, um pouco tempo, dei início ao tratamento. Por protocolo, o médico achou melhor fazermos o protocolo de 12 meses, ao invés de 6, para ter uma segurança maior, e passou voando, né? E depois disso, eu vi que minha experiência, quando falo para algumas pessoas, vejo que liberta, né? Assim, o que eu passei, digo, o tempo que passou muito rápido de tratamento, tem sido edificante compartilhar minha experiência com as pessoas, porque era tudo o que eu queria no momento que eu tive o diagnóstico, de alguém que chegasse para mim e dissesse, não, ó, vai passar, tem cura, né? E mesmo que esteja no caso, alguém tenha um diagnóstico, esteja no caso até mais avançado, né? Vamos ver uma qualidade de vida, de ir levando como pode, né? E tudo vai dar certo. O que precisamos é de grupos como o Mohan, como o NHR, pessoas assim que estejam dando as mãos e dando força para toda pessoa que é acometida. Começa a falar, eu já fico emocionada só de pensar como é que tudo isso um dia foi, né? Mas vamos lá, peraí, eu vou ficar quietinha aqui, vou me acalmar. A história foi assim, eu era aluna da faculdade
E durante o processo de aprendizado, nós tínhamos que acompanhar os pacientes que, naquele momento, o estágio era de Hanseníase, né? E Terezinha Quinuiano e eu estávamos juntas naquele estágio, né? E a gente foi fazer uma visita na casa de uma paciente que tinha a forma tuberculoide, quer dizer, a forma não transmissível da doença, porém muito mutilante, né? E a paciente, ela era já idosa, a família tinha uma condição financeira até razoável, porém ela morava numa casa pequena, um único cômodo, onde lá dentro era cama, era cozinha e tinha só uma paredinha separando um banheiro. Era um único quarto. Ao lado, a família morava num sobrado bonito, bem estruturado, tudo muito bem organizado. E essa paciente lá, né? E a paciente tinha a forma tuberculoide, então ela tinha muitas sequelas de mãos e pés, né? E tinha lagoftalma, então também tinha um olhar assustador, né? E assim, ela tinha muita febre. E a casa onde ela morava, nesse local que era o único cômodo assim baixinho, ele estava todo embolorado, porque tinha infiltração. Então essa paciente tinha pneumonias de repetição. Mas a família não ligava muito, então esporadicamente a levava para tratar das pneumonias, né? E, coincidentemente, a gente estava em estágio, né, de hanseníase, a paciente era, e ainda fazia um certo segmento, porque não tinha ainda poliquimioterapia na época que nós éramos alunos, e ela ainda fazia uso de medicamentos, e a gente foi fazer, então, uma visita, e chegamos lá, ela estava com febre. E a família não se envolveu, aí a gente achou importante chamar uma ambulância e levamos ela para um hospital para fazer, porque na época também não tinha, como hoje, unidades distritais, que tem alguns equipamentos, tipo raio-x para fazer, não. Era diretamente no hospital. Então, nós assim fizemos e pedimos e levamos a paciente até o hospital. Chegou no hospital, como eu disse a vocês, ela tinha sequelas muito significativas, né? De mãos e pés, e lagoftalma, ela tinha um olhar meio assustador. Os próprios médicos também quase não queriam colocar a mão. Terezinha e eu que tivemos que posicioná-la para... Primeiro, eu já tinha feito uma suspeita diagnóstica, depois tivemos que posicioná-la no raio-x e depois retirá-la, enfim. Então, assim, para nós, alunas, pensa bem. E tivemos aula com a professora Marilena Pessini, que era uma professora que não tinha nenhum preconceito dela, era uma pessoa encantadora. E a gente, de repente, ficou assim, tudo falando, o que está acontecendo? Que situação absurda é essa? Não colocavam a mão na paciente. Nós que tínhamos que colocá-la, que posicioná-la. Ninguém tocava na paciente, né? Então, aquilo mexeu horrores. Foi, assim, muito difícil. E até hoje eu me emociono, né? Enfim, saindo dali, a professora percebeu que nós estávamos muito envolvidas e, coincidentemente, estava tendo um concurso a nível nacional sobre... as pessoas poderiam produzir um trabalho e era um concurso a nível nacional sobre estigma. E logo após esse período que nós fizemos o acompanhamento com ela, teve uma Semana da Pátria, enfim, a escola estava parada, e nós começamos a escrever esse relato, né? A gente fez um relato de uma monografia, assim, né? Escrevemos tudinho. E mandamos para o concurso, a nível nacional. E como na época não tinha computador, não existia nada disso, em 2 anos veio o resultado e a gente ganhou em primeiro lugar. E Oh, que ganhamos beleza, dinheirinho, né? que Ganhamos beleza. dinheiro, foi minha primeira caderneta de poupança, uma loucura. E assim, a partir desse trabalho, nunca mais eu deixei de olhar hanseníase. E assim, me envolvi de corpo e alma, sempre, em todo local onde eu trabalhei. E assim, eu sou enfermeira de saúde pública, trabalhei muito mais na saúde pública, né? Eu trabalhei 2 anos no pronto atendimento, até lá no pronto atendimento achei hanseníase. Então era uma coisa assim interessantíssima. A hanseníase me envolveu de uma certa forma, que onde eu vou estou vendo hanseníase. E assim, foi muito bom porque
Eu aprendi muito, né, com isso, eu estudei muito. E aí, já existia o Morhan aqui em Ribeirão, e aí convidaram a gente para entrar, né, no Morhan. Eu entrei, daí um ano veio Terezinha também. Eu falei, não, Terezinha, vamos também. E daí um ano ela veio também para o Morhan. E a história, assim, foi essa, né? A paciente acabou sendo tratada no isolamento, isso mexeu muito conosco, né? Nós ficamos muito abaladas por tudo aquilo, porque parecia que, mesmo a gente conversando, mas ela tem a forma T, mas o médico não entendia nada, não entendia absolutamente nada, né? Eles não sabiam. É interessante porque eu nunca mais parei de olhar hanseníase, assim, em todo lugar, assim, é para aquele canto que eu vou. Eu estou aqui no Mohan, na Rede Hans, eu estou aqui por conta do meu filho. Entendeu? Meu filho, Milton Osório Moraes, eu agradeço a ele, né? E consigo ter forças para poder enfrentar a dor, né? Dele ter partido, né? Nessa, entre outras coisas, claro, né? Quer dizer, é com esse trabalho, né? Quer dizer, que meu filho era Franz falou, mas ele é reconhecido, né? Foi reconhecido, é uma pessoa até hoje com as descobertas dele, um biólogo geneticista, né? Professor lá da Fiocruz, Milton, e que assim morreu estupidamente, né? Com um câncer, né? Impiedoso, né? Impiedoso. Então, mas deixou um legado, né? E nós estamos, e isso aí, esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho também, né? Pela memória, né? Não só pela memória dele, né? Pela presença dele, porque para mim memória é vida, é presença, memória, presença, histórias, essas histórias todas que vocês estão contando. Isso é memória, é história da saúde também, é história da vida, é história da saúde e é memória. Essa memória precisa ser registrada, não é? A gente precisa testemunhar, né? Para deixar os legados. Na minha época, a hanseníase ainda era mais negligenciada na formação do que hoje. Então, nós saíamos da universidade sabendo só que era hanseníase vichoviana. Então, para a gente, só existia a hanseníase vichoviana. E aí, quando eu fui fazer meu estágio supervisionado, cheguei na unidade lá em Fortaleza, na minha terra, e falaram assim: olha, vai vir. Era uma época, eu sou antiga, né? Uma época que as pessoas que estavam nos hospitais colônias, se eles tivessem um vínculo familiar, eles poderiam solicitar isso para voltar para casa, né? Isso foi no ano de 1976, gente. Primeiro semestre de 1976, que eu ia formar no meio do ano. Então, quando eu cheguei na unidade, como diz lá no Ceará, estava um labafé, porque era o quê? Ia chegar a primeira pessoa afetada pela hanseníase saindo do Hospital Colônia para ser acompanhado, né? Naquela época, os pacientes multibacilares, eles não tinham alta, eles tomavam sulfona a vida toda, só que eles não tomavam, né? Eles não tomavam, tanta grande resistência da monoterapia, da sulfona. Então, a enfermeira tinha feito o treinamento, o médico também, e aí disse, o paciente está chegando, o paciente está chegando. E aí, de repente, parou uma rural, é o novo, né, a rural, uma rural, aí tinha um senhor com lençol, uma pessoa com lençol na cabeça. E aí, na unidade, gente, todo mundo foi para frente da unidade, outros para a porta, para a janela, para o portão. E aí eu fiquei olhando aquilo, sabe? E foi me dando uma indignação tão grande, porque a própria profissional divulgou na unidade que o primeiro
entre aspas, leproso, já não era, mas já era Hanseníase, né, que isso já era 76, então o Brasil já tinha retirado esse termo, né? Então, o paciente levanta o lençol, olha para frente da unidade, viu aquele teatro na porta da unidade, e eu, de repente, eu me transportei para aquela pessoa. Eu vi que era um homem, quando ele levantou o lençol. Eu me transportei nele e senti o que ele deveria estar sentindo, sabe? E aí eu comecei a chorar. E a enfermeira olhou para mim e disse assim: Clóvis, você não dá para ser enfermeira, você é muito fraca. E aí eu olhei para ela e disse assim: você acha que ser fraca é ser sensível? Vamos nos colocar no lugar daquele cidadão, né? E ele bateu no ombro do motorista e foram embora. Eu também teria ido, né? Então, a partir daquela época, eu comecei a estudar sozinha hanseníase, né? Até que um dia chegou um ofício na unidade de saúde que eu fui trabalhar, já enfermeira, para fazer um curso de 40 horas, teórico-prático. A outra enfermeira, que era mais antiga, tinha prioridade. Mas ela disse: Deus me livre, eu não vou. Aí eu disse: pois eu gostaria de ir. E aí ela disse: por que tu gostaria de ir? Eu disse: eu tinha lido, né, sobre o assunto. Eu disse: porque eu sei que essa é uma doença muito séria no nosso país, por isso eu quero ir. Eu trabalho no centro de saúde, e que agora o programa é implantar hanseníase em unidades que atendam até 50 mil habitantes, unidade secundária. Então, daí começou, né, essa história minha, né, dessa paixão pela hanseníase. E aí eu ia visitar a casa do meu noivo. Antes do treinamento, ele tinha garras e tinha ferimento nos pés. Mas eu não relacionei a hanseníase, mas trazia o material de curativo, né, para puxar o saco do soco, fazia os curativos, achava a mãozinha dele seca, mas não relacionava. Quando eu fiz o curso, eu entendi que ele era uma pessoa que tinha sido afetada pela hanseníase. E aí o meu noivo, quando eu perguntei para ele disse: e agora você ainda quer casar comigo? Aí que eu comecei a entender aqueles pequenos transtornos que ele tinha, e eu disse: se eu já lhe amava, agora lhe amo muito mais, entendo os seus transtornos. Aí abracei fez essa causa. Ai, que amor. Então, muitas pessoas Olha, perguntam: você teve hanseníase, professor? Não, não tive. Foi o pai do meu grande amor, né? Ex-marido, mas foi o grande amor, o pai da minha filha, teve, né? Então, aí eu fui cada vez mais me dedicando às negligenciadas como um todo, mas em especial às hanseníase. Meu nome é Juraci, tem um ano mais ou menos eu com dor, aí com 8 meses dessas dores eu descobri que estava com hanseníase e já estou no quarta cartela de tratamento. Primeiras duas eu tomei Dapsona, deu muita reação em mim, e agora eu passei por ofloxacin, 400 miligramas. Só que para mim está a mesma coisa. Para mim está até pior, porque agora os meus dedos do pé tá tudo roxo. Hoje eu fui na enfermeira e ela está preocupada, porque ela geralmente, hematoma, ela falou que essas coisas dá geralmente com Dapsona. Agora eu mudei pouco pro Sacino. Já estou na segunda cartela. E tá me dando, eu não paro de inchar, só tô toda inflamada. Não que eu faço mais não. Tá aí, tô na luta, como se diz o outro. Você, uma mulher que aí está aí lutando, né? Que você disse uma frase aí né? Que como mulher, como é que você se sente? Mas vamos transformar isso, vamos transformar nossas dores em lutas, né? Vamos transformar as nossas dores em superação. Um dia, a Juraci
vai chegar aqui uma Contar. pessoa, né, uma pessoa totalmente diferente, assim, não da personalidade, mas dizer, eu superei a hanseníase. Eu passei por Olha o sorriso dela. Olha o sorriso dela. Apesar de eu não ter passado por preconceito, nem nenhuma forma de estigma, nem dificuldades, foram momentos que marcaram, que foi no momento que eu fui para ortopedista, foi pelo plano de saúde, eu também tenho plano de saúde, então eu também tenho essa questão dessa facilidade também por isso, não vou esconder. E aí eu fui para ortopedista e aí ela achou que eu tinha hanseníase por conta dos exames que eu já tinha levado e porque eu falei para ela o que eu estava sentindo. E aí, naquele momento, ela me deu 15 dias de atestado e era o dia do meu aniversário, dia 27 de julho. E aí eu saí de lá praticamente com quase o diagnóstico fechado, porque ela me encaminhou para dermatologista e disse que eu precisava fazer a baciloscopia para realmente fechar o diagnóstico. E aí eu cheguei em casa e sempre no dia do meu aniversário, a gente aqui em casa, a gente fazia bolo, docinho, salgadinho, só para a gente mesmo e algumas amigas mais próximas, que eram amigas de infância, e que essas pessoas sempre estavam comigo. E aí, à noite, quando elas chegaram, eu fiquei toda assim, sem jeito, porque eu fiquei receosa de transmitir para as minhas amigas, transmitir para as pessoas, porque eu ainda não tinha fechado esse diagnóstico, ainda não tinham me dito, você está na fase de transmissão. Eu não estava, foi tuberculose, a minha. Eu fiz o tratamento de 1 ano, que o médico achou mais seguro também, a médica achou mais seguro também, mas eu não estava na fase de transmissão, mas até então eu não sabia, né? Eu estava com aquele Não é receio. uma forma transmissível, né? Tuberculose Isso. não transmite. Isso. Aí, quando as minhas amigas chegaram, aí eu, gente, é meu aniversário, mas ela não me abraça, não, porque eu não sei se eu vou estar transmitindo alguma coisa para vocês, eu ainda não tenho essa certeza. Aí as minhas amigas disseram: não, menina, que é isso? A gente vai te abraçar sim, é seu aniversário. E aí elas me abraçaram e foi um momento assim que eu lembro sempre e fico até emocionada também, porque eu tive esse acolhimento em todos os momentos. Nunca tive essa questão da exclusão, do preconceito, nunca, 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 em momento nenhum, por parte de ninguém, em nenhum lugar que eu cheguei. Então, assim, eu fico muito sentida com a questão da sua história e eu sinto que a gente está no Morran justamente para a gente evitar que coisas assim aconteçam. E em outro momento foi quando eu já fazia fisioterapia. E aí, a minha fisioterapeuta, eu estava lá, fiz 120 sessões de fisioterapia e 80 de terapia ocupacional. Passei um período bem longo lá, então, assim, virou um vínculo de amizade. E aí, eu fazendo fisioterapia, tinha uma senhora que era já bem idosa, e ela falava ainda com a questão do preconceito, carregado do preconceito de antigamente, sobre a questão da hanseníase, como era vista. E aí, um dia eu peguei e disse assim para a minha fisioterapeuta: Beth, eu vou falar para essa senhora que estou fazendo tratamento porque eu tenho sequelas de hanseníase. Aí ela disse: não diga não, porque o jeito que ela trata as pessoas, ela está tão enraizado esse preconceito nela, que a partir do momento ela pode até se afastar daqui, porque ela vai ter preconceito contra você, e são pessoas que elas precisam ter essa educação de muito tempo. Não vai ser por agora você falar que ela vai aceitar. Então, assim, pessoas idosas, elas têm assim ainda essa questão do estigma muito enraizado, enquanto militantes do Morran, que eu acho que é por isso que eu estou no Morran, porque me sensibilizou desse jeito e eu quero lutar para que as pessoas não sofram o que Juraci e tantas outras pessoas estão sofrendo. É isso. Um beijo em todas. Eu sou Maurinéa, sou uma mulher curada da hanseníase, né? E que fomos afetados pela hanseníase e tem uma deficiência física que luta, né? Luta constantemente. Então, vamos cada vez mais como as mulheres afetadas da hanseníase, tá aí todos os dias na luta. Eu sou Erli, sou uma mulher afetada pela hanseníase emocionalmente, porque sou filha
do Dermeval, que esteve doente, ficou curado, e eu abracei essa causa também como sentido de vida. As 12 cartelas. Em uma palavra, Jaqueline diz o quê? Vencedora. Vencedora, né? Vitória, né? Meu nome é Francilene Mesquita, sou uma mulher curada da hanseníase. Eu sou Jaqueline Dias, pernambucana. Estamos juntos na luta contra a hanseníase. Me sinto frágil, mas estou na luta e creio que vou vencer. Eu me chamo Pauliane Medeiros, sou uma mulher curada da hanseníase e estou na luta para que as pessoas não sofram pelo preconceito e o estigma gerado pela falta de conhecimento. Eu sou Lúcia Osório, não é? Eu também estou nessa luta, no enfrentamento à hanseníase por afeto, por muito afeto. Tanto afeto por conta de meu filho, não é? Que, como diz Arthur, era um cientista que ia para as colônias, que batalhava, não é, pelas pessoas afetadas, que tinha contato direto com essas pessoas, né? Como também afeto com esse trabalho, não é, que eu descobri, né? Quem me convidou para vir ao Mohan foi Arthur, né? E eu cada vez estou mais próxima de vocês, sabe? Estamos juntos, é o que eu digo, estamos juntos. O preconceito, ele atrapalha muito a vida da pessoa, complica, né, a vida da pessoa. Mas, assim, consegui superar. Hoje eu represento os filhos separados daqui do Rio de Janeiro, né? E estamos nessa luta, né, da indenização, para ver se não vai apagar o que nós passamos, mas vai ajudar muita gente que passou, assim, que tem passado assim, por necessidade, fase difícil. E cada dor, né, que uma passou ou passa, ela não é maior e nem menor do que a outra. Porque a dor é muito subjetiva, né? Então, eu acho que cabe a nós acolher a dor de cada uma, né? Que a gente ouviu aqui a história de cada uma aqui nesse momento e respeitar. Que nós precisamos, nesse momento, sermos protagonistas da nossa própria história. E eu digo mais, não deixar ninguém contar a nossa história. A gente é que precisa, né, contar a nossa história. Porque quem viveu as dores, quem vivenciou a superação, somos nós mesmos. Que a hanseníase tem cura, tem tratamento, tem o medicamento. Nunca desista. Por mais lutas que vocês passarem, não desiste. Vocês vão vencer.